Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta terça-feira, 17 de setembro de 2019. Debate Bola até 1h30 da tarde, sempre recebendo convidados especiais para um debate qualificado a respeito do nosso futebol, futebol gaúcho, futebol brasileiro e internacional. Comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Uma honra receber. O Kleber, não vou dizer que é uma honra, porque outra vez, né, ele disse, não gostou disso. Mas o Manhago é um grande prazer e é uma honra receber aqui. Agora, eu não estou entendendo, viu, Kleber? Uma situação, né? Eu acho que hoje ele fortaleceu o jornalismo, né? Estava tomando muita pressão dos jogadores, dos treinadores. Agora ele pensou assim, vou trazer o pessoal do jornalismo para dar uma pressão aí, né? Essa é a função de um grande diretor de futebol, reforçar o grupo. E esta foi a intenção, né? Hoje estamos recebendo dois super convidados aqui para o debate sobre o futebol e também para anunciar um livro que vai contar a história dos 100 anos do Campeonato Gaúcho. Livro sobre esporte, especialmente sobre futebol, é sempre importante. Afinal de contas, né, a literatura esportiva, a nossa literatura no futebol, enfim, no Brasil todo, ela é bastante escassa, né? E quando tem um livro aparecendo, surgindo sobre o futebol, que fala especialmente sobre o futebol gaúcho, é muito importante. O Debate Bola, sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco, BSB, Grupo Construtivo, e também Garfão, restaurante, pizzaria e agora com sushi, na 7 de setembro, aqui no Novo Hamburgo. Benhur Pereira, vai lá à noite, tem pizza e também sushi, para quem gosta, né? Faz lá uma mistura bastante elétrica, né? Agora, à noite e de dia não tem condição. Não. A gente come muito bem, né? O Garfão é uma... Olha, é o meu restaurante preferido aqui em Novo Hamburgo e toda a região, né? É o restaurante Garfão. Um abraço para o nosso amigo Gerry Santos, que também é do meio do futebol, já foi diretor do Esporte Clube Novo Hamburgo. O Debate Bola, lembrando as nossas redes sociais, deixa eu diminuir aqui o nosso volume do WhatsApp, né? Já está entrando bastante o WhatsApp aqui para nós. E as nossas redes sociais, aparecendo aí na tela para você, o nosso Facebook, @Debate-Bola na Vale TV, @Debate-Bola na Vale TV. Você vai lá, compartilhe o programa, curta o nosso programa, estará concorrendo a esta camiseta da Seleção Brasileira de Futebol 7. O Rodrigo Mendes esteve aqui na semana passada e nos presenteou, ele que é da Seleção Brasileira, né? Estará disputando, representando o futebol 7 do Rio Grande do Sul, na Copa do Mundo, lá em Roma, na Itália, e com esta camiseta a Seleção Brasileira estará em campo, em quadra, lá na Itália, no mês de outubro. Então, você concorre a esta linda camiseta da Seleção Brasileira de Futebol 7. Nosso Instagram, @Debate-Bola na Vale TV. Também estamos ao vivo no Instagram da Vale TV. Ao vivo no Instagram da Vale TV. Vai no Stories lá da Vale TV. Você pode acompanhar também o nosso programa, assim como no YouTube. Está aparecendo aí na tela para você o nosso endereço no YouTube. Estamos ao vivo também no YouTube. Mais uma plataforma aí onde está o Debate Bola. E você pode acompanhar as nossas redes sociais. Muito bem, dito isso, vamos apresentar os nossos convidados. Kleber Grabowska, jornalista esportivo, aí de muita história no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, está conosco hoje mais uma vez. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço. Fora do Rio Grande do Sul não tenho certeza, mas por aqui alguma coisa... Não, tem sim. Gustavo Manhago, narrador da Rádio Gaúcha, também hoje nosso convidado. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Benhur, aí. Vocês que sempre são nossos parceiros quando chamados a Porto Alegre a participar dos programas lá da Rádio Gaúcha. Então a gente está apenas retribuindo o carinho que vocês têm pela gente, participando aqui. Uma honra conhecer aqui as instalações da Vale TV e poder falar do nosso livro do gauchão, do futebol gaúcho, trocar uma ideia, é sempre muito bom. Obrigado pelo convite. E esses dois grandes profissionais, Benhur Pereira, estão aqui hoje para falar. Eles que estão sendo os protagonistas deste livro, né? São os autores desse livro que será lançado em breve, em novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, que conta a história dos 100 anos do Campeonato Gaúcho. 100 anos de Campeonato Gaúcho. Eu imagino de muitas histórias. Quantas competições tu já participou? Quantos gauchões, Benhur Pereira?
Nossa, se pegar como jogador e Como jogador treinador. e treinador, né? O primeiro foi quando, mesmo? Primeiro De 100 tu participou de profissional, 50, né? Precisa dizer mesmo, cara. 1984. Foi o primeiro. Foi o primeiro ano profissional que eu, aqui no Novo Hamburgo. Aí depois, vamos calcular uns 7 gauchões, 6. Como treinador, eu imagino, eu fiz, eu acho que 9 ou 10 Série A em sequência, assim, Como treinador. como treinador. E como jogador, Uns 6 anos. Tem Que, uns 15 campeonatos, né? uns 6 anos. É assim, dos que- 100, 15. É, Dá para fazer uma 10%. média. Não, histórias deve ter muitas, né? Imagino, né? Como preparar esse livro aí deve ter muita história, muito bacana. Eu acho que vai ser um negócio muito legal. Mas teve, né? E vocês que estão fazendo e pesquisando a história, muitas transformações, né? Com certeza, lá do início, de 100 anos atrás, lá no meio e agora, né, Gustavo? Pois é, eu vou começar falando assim de como a gente pensou um pouco a ideia e o Kleber pode também ajudar assim a contar um pouco assim de como alguma coisa chama mais atenção. Realmente é um trabalho de pesquisa, assim, uma questão que demorou algum tempo. Assim, a gente está trabalhando nisso mais ou menos 1 ano e meio e tal, desde que surgiu a ideia. Nós trabalhávamos lado a lado, cadeira a cadeira, e vamos fazer. E aí começou essa parte de pesquisa. Vamos contar ano a ano? Não, acho que vai se tornar uma coisa maçante e tal. Então vamos fazer os títulos do interior de um lado e os títulos da dupla Grenal do outro. Então a gente procurou se dividir desta forma. Os títulos da dupla Grenal nós juntamos, são 83 conquistas, né? 45 do Inter, 38 Uma do supremacia Grêmio, impressionante, né? né? 83, então a gente não vai contar 1 a 1 porque seriam 83 histórias monótonas, né? Então aí o Kleber disse, não, vamos dividir os grandes momentos da dupla Grenal. Então a década de 20 até os anos 40 ali, o início da rivalidade Grenal, o domínio do Grêmio. Aí a segunda parte, o rolo compressor, a década de 40, o domínio do Inter. Depois o foguinho e uma nova era dentro do Grêmio, que são os 12 em 13 campeonatos, né, entre 55 e 68. Né? O Grêmio só perde o campeonato de 61 naquela oportunidade, então o Kleber fez por aí. Depois tem a era Beira-Rio, e aí um novo domínio do Inter, né, com a conquista do Octa. Depois tem o Grêmio Show, nos anos 80, né, o conhecido Grêmio Show do Otacílio Gonçalves. Quase não tinha volante esse time, né? Do Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. Depois tem a era Fernandão e a era Renato Portaluppi. Então, a dupla Grenal, assim, em 6 grandes capítulos, vai ter os seus 83 títulos. E com justiça, né? Porque eram grandes times, né? E acho que assim, acho que não teve, né, dificuldade assim para definir que os 12 em 13 marcado, o foguinho tinha que ser o personagem, o rolo Imagina 3 compressor. campeonatos, ganhar 12 títulos. E os títulos do interior a gente dividiu pelas regiões mesmo, né? Isso, o torcedor do Novo Hamburgo quer saber, o de 17 vai estar lá? Vai estar lá, inclusive o Gigante Invisível foi fonte de pesquisa. Opa! Né? Porque a gente foi muito a fundo assim, em obras que nos antecederam. Então, os títulos do Novo Hamburgo de 2017, o Gigante Invisível foi importante para a pesquisa. O Juventude, lá com o Francisco Michelin, teve também a sua história contada, foi fonte de pesquisa. Tem livro do Brasil de Pelotas, livro do Pelotas, livro do São Paulo de Rio Grande. Então, a gente juntou e dividiu entre as cidades. E dessa turma toda que o Manhago fez a pesquisa, muito legal é o fanatismo dos seguidores do Renner. Por incrível que pareça, ele foi campeão em 1954. Né, e esse título continua sendo comemorado, festejado, e recentemente até teve uma reunião para festejar o título. Isso. Sempre no dia 27 de julho, os torcedores do Renner se reúnem em Porto Alegre, ali numa casa que fica perto da Avenida Farrapos, ali, eu não me lembro agora o nome da rua, mas eles se reúnem e lá tem um verdadeiro museu. Tem as fotos do Renner campeão, tem a taça, tem a faixa, e eles hoje não tem mais nenhum jogador vivo, né? Mas os torcedores que ainda acompanhavam, eles mantêm viva essa história de um time que foi extinto 4, 5 anos depois, ali já acabou. Neste Renner tinha o Enio Andrade, né?
Enio Andrade, Valdir de Moraes, Valdir que de era o goleiro Moraes. e tal, e o Breno Melo, né, que depois virou ator e ganhou o prêmio em O Cannes Breno também. Melo jogou no Novo Hamburgo, Isso, né? a Acho que jogou família, no Novo Hamburgo. os netos, Novo Hamburgo, os não, filhos desculpa, do Breno Floriano. Melo moram aqui em Novo Hamburgo. É isso. Não, Moram em Novo Hamburgo. O Breno Melo ganha um certo destaque porque chamou a atenção assim que depois ele virou ator, né? E o legal ganhou o por prêmio em Cannes como ator no Orfeu Negro. O legal de recuperar a história do campeonato é justamente valorizar esses caras que daqui a pouquinho não vão ter a relevância que já tiveram, né? Mas que foram fundamentais para as conquistas de cada time, né? A gente recupera lá do Guarani de Bagé, do time que o Grêmio Santanense fez com interferência do governador do estado para ganhar um campeonato. E eu estava falando de transformação, né? Porque o futebol gaúcho ele começa com uma distribuição muito mais equilibrada, né? Não era só capital. Os times da fronteira, os times da Zona Sul, esses times se revezavam com a dupla Grenal em termos de conquistas. Depois, né, o dinheiro veio para a capital, tudo ficou concentrado na capital, né, e Grêmio e Internacional atingiram, por Porto Alegre crescer, uma dimensão muito maior do que os times do interior. Tu estava falando em evolução do gauchão, né? Em todas as questões. Vou lembrar do meu tempo, o gramado. Era terrível. Eu imagino antes ainda, né? E não tinha essa reclamação se o gramado estava bom, estava ruim, estava molhado. Não, tinha que jogar na chuva. Kleber, havia Qualquer jeito. preliminares em todos os jogos. E quando estava chovendo, a preliminar da base era após jogo. Então, tu imagina, em Caxias, às 9h30 da noite, o jogo, tu jogar após isso. Determinava 1h da manhã, e não se falava tanto no gramado. Claro que a grande evolução do futebol hoje passa para um futebol de qualidade, um gramado bom, né? Eu vi o Felipe Luiz falando no Bem Amigos, e ele comentou que está na hora do Brasil mudar isso também. E ele citou que o Beira-Rio e o Arena Corinthians eram os dois gramados que eram a nível europeu, que tu podia jogar Mas, bem, tranquilamente. vamos né? combinar que daquele tempo, do teu tempo, lá em 1984, quando tu começou a jogar o Campeonato Gaúcho, para hoje, os gramados melhoraram muito, né? Muito. Agora está na hora de um Teve uma outro época salto, que o Santa né? Rosa, o estádio Santa Rosa, lá da tua época, era... Areia. 80% era areia. Areia. Tem fotos da equipe. Nós fizemos uma grande campanha em 86, ficamos 18 jogos invictos, aquele gauchão mais longo. Tu olha a foto, é areia, né? Areia tem um pouco de grama. Né? Isso é outra questão também que a gente passa assim, né? O primeiro campeonato ele é 1919, um jogo. E a gente já chegou a ter um campeonato de 94, né? Que teve 24 times jogando turno e retorno, né? É o campeonato. 23 rodadas com 11 jogos, com 12 jogos por rodada. Eu vou te dizer que hoje em dia é um sonho pro dirigente do interior. Foi né? de março a dezembro o campeonato. Não, para tu ter Mas uma ideia... é o campeonato que tem o Grêmio jogando 3 vezes no mesmo Três dia vezes e o no dia. Juventude jogando dia sim, dia Ah, não. no Olímpico, nesse- né? É, jogou contra o Aimoré, Brasil e Santa Cruz. Brasil e Santa Cruz. Nós jogávamos 2 jogos Inter, 2 jogos Grêmio, né? E aí, se tu classificava, teria aí mais 2 jogos, né? Tu estava Era como sempre- atleta em 94? ou não? Tinha um hexagonal, Não, né, Bento? 94 não, 84, 5 e 6 eu joguei, mas aí o campeonato era mais Assim, longo. mais longo Tinha também. uma fase de Então, classificação e sim. um turno final. Não, mas teve uma época que era turno e retorno e o hexagonal. É isso, turno e retorno E ou turno e quadrangular. retorno do hexagonal. 86 foi turno e retorno e quadrangular. Durante esses anos 80, a fase de classificação muitas dava o famoso fórmulas. o ponto extra. Isso, né? isso. O ponto extra. E aí começou uma distribuição, Rubens Hofmeister, uma distribuição de presidente da ponto federação. extra, assim, que tu era... tinha quadrangular do primeiro turno, tu ganhava uma... É uma coisa... Até vou citar uma para vocês, eu acho que o Eduardo estava na situação. Tu te lembra aquele campeonato do Novo Hamburgo em 2005, que foi contra o Glória de Vacaria? Nós vencemos em Vacaria 5-0. Não, 1-0. Nós não precisávamos ter o jogo. Nós jogamos o jogo da volta, ganhamos 5-0, mas no 1-0 lá já estava classificado. Não precisava ter o jogo da volta. As coisas Ganhou do lá. formulismo. Aí vencemos o gol. Imagina o cara vir aqui e já saber que está eliminado, aí vencemos Só pra 5-0. jogar. Né? Aí Tem- fomos para a tem um final com o gauchão, Brasil. Eu não sei se é 86 ou 87, que um turno, Grêmio e Caxias empatam em tudo, é decidido no sorteio, né, quem fica com o ponto extra. E aí, mais incrível, nesse mesmo ano, essa questão do regulamento, Grêmio e São Paulo se classificam e o regulamento não determina onde é que fica o mando de campo
Né? Eles fazem E aí jogos extras. eles fazem um jogo extra em Pelotas para definir onde é que vai ser o jogo. E teve o E ninguém gauchão, reclamava do calendário nessa época. e teve o gauchão também dos pênaltis, lembra? Terminava empatado, 89. ia para os pênaltis. O campeonato foi decidido nos pênaltis. Então no foi Grenal. cópia da Copa União. Copa Exato, União exato. 80. Não, teve uma Eu febre tava no no futebol Vitória, brasileiro. nós só né? batia pênalti, porque nós só empatávamos, né? O Vitória só empatava no brasileiro, né? Ele pênalti, né? Até foi um campeonato que o Brasil de Pelotas, não foi? Nessa época que o Brasil de Pelotas acabou eliminando o Grêmio, ganhando do Grêmio. Não, isso foi depois, foi com o Foi Lazzaroni. depois? Lazzaroni. É. Um ano o Grêmio eliminou o Brasil, né, que foram 700 pênaltis no 97, Olímpico. 97, né? E o Brasil de Depois, em Pelotas... 98, o Brasil de Pelotas dá o troco. O Lazzaroni diz, né, Dentro do- insinua que tá o Brasil de dopado. Pelotas está dopado, né? E aí Lembro. o jogo foi em Rio Grande, né? O Bento Freitas está interditado. Não, em Rio Grande é o Evaristo 97. Aí dá 1-1 lá e na volta a quantidade de pênaltis. Em 98, eles empatam em Pelotas e o Brasil ganha no Olímpico, no tempo normal. O Manhago ainda estava trabalhando por lá. Estava na RBS em Rio Grande, inclusive Rio Grande. fiz Agora, matéria isso daquele é jogo. esse tipo de memória de jornalista que eu admiro. Porque o Kleber às vezes tira umas coisas. agora Mas, o Benhur, Manhago, os caras começam a tirar umas eu estava coisas falando aí aqui que- antes de começar o programa que o mais difícil é tu tentar compactar quando tu tem a memória, quando tu vivenciou, né? Eu comecei a acompanhar o futebol pela década de 70, então os capítulos que tu conta a partir de 72, 73, tu tem alguma memória do que aconteceu, os capítulos são muito extensos. Então, Foi. Eu notei isso. Será que... No início ele mandava 7, 8 páginas, depois veio 27, 28. Tá. E os capítulos, eles são maiores à medida que tu tem a memória mais Vivenciou. Então. Vamos falando mais sobre o livro aí. Já tem título, o livro é Segredo, Guardado às Não, Sete não. Chaves. 100 vezes Gauchão, a história centenária de uma paixão, da AGE Editora, que é o professor Paulo Ledur, né, que é um mestre da língua portuguesa aqui no nosso estado. Ainda bem, né? Não E- salvou. Né? Nos salvou. E é uma editora que já tem assim, uma expertise com esse tipo de material, Eduardo, que o livro do Dr. Fábio Koff, né, as memórias do Fábio Koff foi com eles. Agora eles estão lançando o livro do Hélio Dourado, né, patrono do Grêmio também. Que legal, né? Tem outros livros do nosso colega Léo Gershman também, especializado nessa questão de esporte. E tal. Então é uma editora que está A gente trabalhando sente, nesse a gente sentido. sente falta também, isso a gente tem que cobrar dos treinadores, né? Porque teve um treinador aqui, quem é que teve aqui uma bilha que falou que os treinadores do futebol brasileiro, eles não eles fazem o trabalho, mas eles não acabam colocando isso em livros, não colocam em vídeos, eles fazem Às vezes simplesmente até o diferentemente próprio- do Mourinho, diferentemente do Guardiola. Às vezes até o registro, né, dos trabalhos. registro né? dos trabalhos. Eu sempre Por faço o meu registro, né? Uhum. Mas eu entendi que ele quis fazer O uma Lux- sequência. Eu acho que foi o PC do Aimoré, andou comentando O sobre PC isso do também. Aimoré, isso, técnico do Aimoré. Aliás, a propósito disso, o Felipe Duarte, né, da Gaúcha ZH, ele está fazendo tá concluindo um livro que eu acho muito interessante, que eu acho fundamental para a biblioteca do futebol gaúcho, que é a Escola dos Técnicos Gaúchos. Né? Ele pega os principais nomes, Foguinho, Otto Pedro Bumbel, né, Otacílio, Andrade. Filipão, Enio Andrade, Mano Menezes, Renato Portaluppi, e tenta criar... O que cada um tem de semelhante? Qual a né? identificação É. dos treinadores gaúchos? Tentar Legal. fazer uma linha da evolução do futebol gaúcho. Isso através dessas é pessoas. importante. Isso é E importante. esse é um livro interessante. Porque daí nós vamos pegar lá o Mourinho para ler. Será que o Luxemburgo, lá na década de 90, não tinha algo para nos... Claro. O Mas Luxemburgo diz isso, né? Tudo que está acontecendo agora... Mas ele já era isso que eu ia praticava. dizer. Em cima desse livro, aí vem o Enio Andrade, o Foguinho, que o Foguinho eu não acompanhei, mas o Enio Andrade eu Não? sabia as características. As características, né? O Foguinho não sabia como ele montava. O Enio Andrade, tu sabe como ele montava a equipe. O Otacílio, tu sabe. Então, em cima disso, é aquilo que o Luxemburgo realmente falou. Pô, eu tinha o 4-3-3 na época que no Palmeiras, né? E hoje também está sendo utilizado. Mudou alguns conceitos, não tenha dúvida, o futebol ficou mais intenso, mas eu acho que o sistema de jogo, eu até estou lendo o do PVC, estou lendo sobre os sistemas Colega da Fox, táticos, né? sistemas táticos das seleções. Né? Isso é importante para que o torcedor também crie esse hábito de leitura. Eu falo aqui de forma sistemática que o torcedor precisa entender por que ganha e por que perde, né?
Não simplesmente perdeu e ganhou. Sabe? Tem que ter a compreensão do jogo. Isso é bom para o futebol de uma forma geral, né? Até o Dani Alves, domingo, entrou em rota de colisão com um repórter, né? Que fez a pergunta em relação à posição dele dentro de campo. Ele disse, olha, até ele foi meio brusco, acredito, né? Tu nunca jogou uma bola, nunca jogou futebol. E aí quer dizer, onde eu tenho que jogar, sabe? E aí eu acho que falta um pouquinho também para nós de Às vezes é como foi colocado também, né? A gente tem que ter muito cuidado disso. Né? Eu sempre acho que pós-jogo, a zona mista é uma coisa legal, mas é tenso, né? O cara mas na zona mista o cara já tomou banho e tal. Não, mas o pior é a saída de campo, né? Não, mais o resultado, dependendo. Por favor. Já temos participações dos nossos telespectadores. Carlos Alberto Kuntz, boa tarde, amigos. Bom programa. Jorge Trelha, que seleção. Abraço. A Aline de Melo Pires, sempre bom ver e ouvir colegas com novidades. Parabéns pela pauta do programa. Quem mais aqui? O João Goulart está assistindo. A Lenice Cunha de Melo, Leandro Scheffel, Edinho Costa. Nobre, parabéns pelo programa. Um abraço a todos, em especial para o Gustavo. Minha primeira entrevista a uma TV foi para ele em 1997, quando jogador do São Paulo de Rio Grande, a caminho da Espanha para jogar no Osasuna. Sou fã dele há 22 anos. Grande Edinho. Edinho é volantão, chegava forte. E teve aqui no programa já. Se destacou lá no São Paulo e me lembro mesmo, um garoto indo para jogar no Osasuna. Edinho, que é rio-grandino, lá do interior de Rio Grande. E aí, Benhor? Eu tenho aqui o Rafael Dalri. Abraço a todos, especial ao Manhago. Para constar, participei de 16 gauchões. Aí ele começou a rir. É bem velhinho mesmo, né, o Rafael. Que tá lá em Manaus, viu? Tá lá em Manaus? Tá lá em Manaus. Voltou. Ele teve aqui foi no lá programa. caçar grande goleiro. jacaré. O Marcelo Cupini até colocou, Luxemburgo tem 2 livros publicados. Opa, boa lembrança. Boa lembrança. O Cris, que esteve agora lá no jogo do Inter e o Atlético, lá no Paraná, me mandou uma mensagem, está na audiência do programa. E quero mandar um abração e um beijo para minha mãe, que agora ela está hospitalizada novamente, mas agora ela melhorou bastante, está na audiência do programa. Mandaram agora a mensagem. Um abraço para a dona Marlene. Bom, vamos falar sobre... Depois a gente vai voltar a falar mais detalhes, não falar tudo, né? Porque senão daqui a pouco vai chegar lá em novembro já vai saber tudo. Vamos dar spoiler, né? Vou dando spoiler aqui até o final do programa, mas nós vamos voltar a falar com certeza a respeito do livro aí que conta a história dos 100 anos do Campeonato Gaúcho. Mas, claro, nós temos informações sobre a dupla Grenal. Aliás, o Internacional amanhã em campo, né, gente? Pela decisão da Copa do Brasil, de 92 para cá, o Internacional não conquistou nenhum título nacional. Teve aí a conquista de 2 Libertadores, 1 Mundial, mas de Campeonato Nacional o Inter ficou distante, né? Inter e Atlético Paranaense, amanhã à noite, no estádio Beira-Rio. Kleber, Manhago, tá bem encaminhado o título, ou como disse o Thiago Nunes, o pessoal lá já está fazendo churrasco, comprando chopp, ou não é bem assim? Olha, tem uma situação diferente em relação ao Cruzeiro, né, que o Internacional foi a Belo Horizonte e trouxe a vitória, né? Contra o Atlético, o Internacional não conseguiu nem segurar o empate. Então o Internacional entra aí com uma carga bem diferente em relação ao confronto da fase semifinal. Mas não é tão ruim quanto foi contra o Flamengo. Flamengo, né? Na Libertadores. E tem outra coisa, Internacional e Atlético, né? Acho que é um jogo de equilíbrio. É um jogo de equilíbrio. O fator Beira-Rio vai fazer a diferença. O Internacional, se conseguir, dentro do Beira-Rio, propor o jogo, né? Ter a pressão e a dinâmica que geralmente apresentam nos jogos dentro de casa, tem condições de reverter o placar, né? Passar ou conquistar o título nos 90 minutos sem tanto sofrimento. Eu acho que... Mas não tem chopp comprado. Mas é discurso de mas esse é discurso animação, de torcedor, né? O torcedor pode, mas duvido que alguém do Internacional tenha falado isso. Claro, acho que o Thiago, nesse Sempre momento... se cria na decisão. jogou mas pra torcida. Mas tem um negócio também, né? Todo time, todo clube, quando chega numa decisão, faz a sua promoção. Tem a camiseta, né? Tem um lugar reservado. Isso é normal. Tem chopp comprado, pode ter Antigamente certeza. tinha aquela fitinha, lembra? Aquela fitinha já preparada antes. Pôster. Às vezes vazava a fitinha. Agora tu imagina
Bom, Novo Hamburgo tinha camiseta de campeão gaúcho lá contra o Internacional, já estava pronta. Outra É coisa- óbvio que já tem o chopp comprado. E outra não vai coisa, deixar Eduardo, pra lá, não sai para comprar cerveja agora. Se eu não acreditar no meu time, quem é que vai acreditar, né? É verdade. Isso deve ter vazado de alguma forma e o Thiago, de forma habilidosa, está usando, né, pros jogadores. O que eu acho assim é que, diferentemente das outras, até conquistas do Inter recentes, né, ele sempre traz para o Beira-Rio vantagens que agora não traz. Né? A gente lembrar aí a Libertadores, né, o Inter ganha do São Paulo no Morumbi, a outra Libertadores ganha do Chivas no México, as recopas mesmo, o Inter decidiu contra o Pachuca, até perdeu lá o primeiro jogo, né? Mas depois ganhou com folga aqui. E realmente o Atlético ele é menos que o Flamengo e não tem o gol fora. Né? Que o Inter jogou muito preocupado, aquele jogo com o Flamengo aqui, de o risco de tomar um gol e ter que fazer 4. Dessa vez não tem. Mas eu não vejo assim o Inter com uma capacidade assim de fazer vantagem grande em cima do Atlético. Eu estou achando que tem cheiro de pênaltis aí essa decisão da Copa do Brasil. Sabe, Gustavo, Kleber, Eduardo, eu já acho assim, ó, eu acho que o lado emocional vai ser muito importante. O Internacional, não tenha dúvida, vai fazer uma pressão muito grande, né? O seu torcedor, o Internacional precisa de um título, né? Eu imagino essa o Odair, é uma outra pressão que tem, né? Eu imagino o Odair, né, naquela questão assim de dar o, nós falamos no programa, né, dar aquele up na carreira, né, campeão da Copa do Brasil, e eu acho que isso vai ser fundamental, mas eu também vejo o lado do Atlético, ele tem a vantagem, mas ele fora ele não consegue se portar muito bem. E eu lembro do Atlético e Grêmio, claro que foi o primeiro jogo, mas o Atlético não conseguiu nada. Desconectado, no jogo, nada. né? Mas Tem o Atlético uma joga situação, o Rony, Pois é. é uma Contra-ataque, situação. né? Eu não sei, o Thiago deve estar pensando uma outra saída, não sei se tem, principalmente que eu duvido que o Internacional não acompanhou o jogo fora ou os jogos fora do Atlético, né? Então eu acho que ele vai trabalhar em cima disso. Mas eu acho que assim um resultado muito amplo também não, mas eu acho que um 2-0 é possível. 3-1, alguma coisa é possível. E outra coisa, o Atlético Paranaense decidiu a Sul-Americana ano passado, em casa, né? E a gente viu que é um time Sofreu. que eu acho que o time do ano passado é melhor que o time desse ano. Tinha o Lúcio Gonzalez em forma, né? Tinha o jogando. Pablo na frente, numa grande Pablo. fase. E teve muita Aquele que está no Palmeiras, o Rafael Veiga. Rafael né? Veiga, o Renan Lodge. Mas é o time mais forte. Os 3 mata-matas que o Thiago perdeu, ele só perdeu 3 em 12. Né? Ele perde para o Cruzeiro na estreia dele, sem perder o jogo, ele empata. O Fernando Diniz perdeu em casa, ele pega só o segundo jogo. Né? E ele empata com o Cruzeiro no Mineirão, cai fora. Aí depois ele perde para o River a Recopa, agora, que ganha por 1-0 na Arena e toma 3 lá no Monumental, sendo que o primeiro gol é 20 e poucos do segundo tempo, e o segundo e o terceiro são depois dos 45. E ele perde para o Boca, aí sim, tomou uma sapatada, né? 1-0 em casa, depois tomou. Então, assim, é um time que nos mata-matas ele tem um comportamento diferente, assim, de dificuldade para o adversário e tal. Então, eu não consigo ver, assim, toda essa vantagem que o Inter no Beira-Rio vai virar, vai fazer e tal. É duríssimo. Mas a questão não é virar, eu acho que o Internacional tem que vencer. Né? Leva para os já é o pênaltis. primeiro passo. Tem que jogar para vencer, porque... Primeiro passo. Faz o primeiro gol, né? Faz o primeiro gol. Olha a cara, olha a cara do gremista falando, faz o primeiro gol. Dá uma olhada. Eu aposto que o Inter vai ganhar. Lá vem o Mick Jagger. Vai ganhar ou vai ser campeão? Vai ser campeão. Eu sou o Mick Jagger dos palpites. Ele erra Tudo todos. que eu digo dá o Erra contrário. todos. Eu tenho um amigo que é assim. Eu sou o Mick Jagger, tudo que o palpite que eu Não, dou. mas a pergunta que eu faço para vocês, eu até recebi ontem uma mensagem no programa, até nem comentei, né? Porque não vinha ao caso, mas que o Thiago já não está com aquele ambiente todo. Não, tu chegasse a comentar depois do Paulo uma André, entrevista né? que na Gaúcha E as ZH. entrevisas parecem isso, mas antes de um jogo, Foi ou seria para estranho, né? desviar alguma Estranho. questão, e alguém me mandou uma mensagem, não vou citar o nome, mas é bem amigo do Thiago, e disse que ele já tem proposta para sair. Então, não sei se
É estranho, né? Antes de uma decisão, né? Não o é o foco... momento para falar disso, né? Por mais que tivesse. E tu vê pelas entrevistas dele, né? Essa do Chopp é a maior migué que tem, né? Aliás, favor, vamos ver o Rodrigo Lindoso falando exatamente sobre essa declaração do Thiago Nunes sobre o chopp comprado, já que o Internacional já comprou o chopp, já está encaminhando o título aí. O Rodrigo Lindoso está falando sobre este assunto. Em relação à segunda pergunta, fica até difícil de eu falar alguma coisa, porque eu não ouvi isso, né? Não vi a entrevista, no caso, que você me passou. Então, eu não vou ser, vamos dizer assim, responsável, não que eu duvide de você, mas eu não vou ser responsável de comentar, julgar alguma coisa dessa fala dele por uma coisa que eu não vi. Mas, a gente precisa falar um pouco também, né, se aconteceu isso, né, não tenho certeza. Eu creio que também, acho que é uma forma irresponsável, né, de falar, de querer comprar ideias para os jogadores. Eu acho que o futebol não cabe mais isso, no futebol não cabe mais estar criando história para motivar, né? Hoje em dia, a maioria dos jogadores são pai de família, a maioria das famílias depende dos jogadores. Eu não fujo disso, então eu tenho minha motivação diária. Então eu não preciso que me invente história ou que fale algo que vai me motivar mais. Minha motivação é 100% sempre, então não tenho certeza, né? Volto a repetir, não desconfio do que você falou, mas também não posso ser leviano aqui de confirmar uma coisa que eu não vi. Mas eu creio que o futebol não tem mais espaço para isso. Está então o Rodrigo Lindoso, que diz que no futebol não cabe mais isso, né? Dessa questão de pegar uma frase que foi dita ou uma coisa que aconteceu para motivar o jogador dentro do vestiário numa decisão. Benhur Pereira, treinador, usa isso nas suas equipes para motivar uma coisa que foi dita lá por integrantes de outro time? Eu acho que a gente está querendo mudar o futebol em muitas questões, né? Eu acho que não faz muita diferença, tá? Sinceramente. Vou lembrar o Muricy, e nós participamos do Novo Hamburgo, e nós fazíamos, às vezes, vídeos, e às vezes era até engraçado algumas questões. Tinha jogador, a gente fazia uns vídeos que o jogador caía chorando num jogo decisivo. O Benhur só acabamos com o jogador. Nós ficamos campeões, a gente ganhou o título, né? Emílio Perón, em 2005, né? Mas é o que o Muricy tem toda a razão, né? Porque quando se vence, se mostra, né? Mas aí o Muricy diz, né? Chora de um lado e chora do outro, porque os dois times falam, mas só um ganha, né? O que perde nunca mostra, né? Eu acho que tem a motivação, mas hoje eu como treinador, e a minha evolução hoje seria tentar passar para o atleta foco, carreira, o que pode um título dar, ou o que um jogo pode mudar a vida. Ontem nós falamos aqui para o menino, né, do Aimoré, que o centroavante tem 22 anos. Matheus Rodrigues. É o goleador, né? Gol, né? E aí ele falou de uma palavra, falou que o PC falou isso para eles, né, que eles não têm que ter medo de ser feliz, né, de querer evoluir, que tem que, eu acho que é isso que tem que ser aquele passado. Negócio, Manhago, nem o Filipão cansou de fazer, né, de colocar na parede, jornais, olha o que o jornalista está dizendo, olha o que o jogador falou. Eu acho que é isso aí ainda motiva o jogador? Não, eu acho que eles não pensam isso muito antes de entrar em campo. Agora, da manhã, depois do jogo, se o Atlético for campeão, pode dizer que um jogador do Atlético vai dizer estavam comprando chopp, porque o narrador deles aqui, que o Pedro fez um discurso lá, que o Inter vai ser campeão, o narrador estava dizendo que ia ser campeão, depois do jogo eles vão falar. Eu posso contar uma minha, que depois, claro, foi campeão, né? Poderia ter... quando o Cruzeiro foi campeão em 2010, nós vencemos o Lajeadense, né, que era acesso lá em Lajeado, e eu tinha pegado a 0 hora e o Moacir Sclia era torcedor fanático, né? Falava da Kombi, do Cruzeiro, né? Com os torcedores de Kombi. E ele fala umas coisas assim muito bacanas, que o que o Dunga ia dizer, jogava Brasil e Costa do Marfim, né? Que o Cruzeiro pode, por que o Brasil não podia, né? E aquilo tudo eu fui pegando, aqueles pedacinhos dele, assim, e que o Cruzeiro era que nem a Fênix, que quando estava morto, ressuscitava. Viu, então, eu coloquei isso na parede, botei. O treinador eu imagino que a já metade não sabia quem era o Moacir Sclia, né? Muito menos que era Fênix. Né? E eu falei para os atletas e comentei, né, que ele é um grande torcedor do Cruzeiro, né? Ele era daquela época, ele ainda, eu acho que ele tinha coluna, né, na Zero Hora, e foi dali que eu peguei os atletas, né, com aquela cara, deu certo, né? Professor, muito legal aquele papo que o senhor falou da ave do Félix.
Plínio Almeida, grande Benhur, queria ver você treinando o Avaí aqui em Santa Catarina. Tenho certeza que eles subiriam na tabela. Tá, mas ano que vem, né? Eu acho que esse ano vai ser duro. Fica aqui Abraço, no debate-bola por abraço, enquanto, até o abraço. final do ano. Depois a gente encaminha o Benhur lá pro Avaí. O Havaí tá reagindo. O Havaí aí, foi né? meu último time que eu joguei, foi no Havaí. É mesmo? Meu último, Havaí. 91. O Parei Benhur por só uma queria caminhar pela beira-mar lá, né? Cidade fantástica, né? Imagina em 91, já não tinha todo aquele trânsito ainda, né? O Internacional que já tem todos os ingressos, né? Tudo vendido. Vendidos. O estádio vai estar Só com sócios. né? lotado agora só com sócios. Só sócios. E ainda assim, muitos sócios fora, porque não tem como. Não cabe, né? Não E cabe isso vai ter todos. reclamação, com certeza. Ah, né? tá tendo muita reclamação. O sócio vai ter que ser ágil, né? Não, já até nem tem mais. Acabou? Acabou, já foi tudo vendido. E, inclusive, até o presidente Marcelo Medeiros estava dando uma explicação que nem os 50 mil, por exemplo, o Inter consegue botar 50 mil Nem à todos os 50 disposição. mil são. Porque tem ingressos dos patrocinadores, da competição, da CBF, da Do Atlético Abril. Paranaense. O Atlético Paranaense, que é 2.300, se não me engano, da própria Abril, que administra ali uma parte das cadeiras. mas aí eu então, pergunto- Sobra 30 e poucos mil para. E o torcedor que fica de fora? O que ele sabe, o que ele recebe em contrapartida? Porque ele foi sócio. No jogo contra o Flamengo também já aconteceu isso, né? De muita gente complicado, querer né? ver o jogo e ficar de Não fora tem o que da fazer, festa. né? Não tem o que fazer. Eu estava no último do gol do Célio Silva, estava no Beira-Rio. 92, é. Aliás, eu vi uma entrevista do Célio Silva, ele disse que não chutou o chão. Não, ele tá chutou- bom. Ele Não chutou chutou, a não. marca da Cal. Ele Ih, disse, chutou não, o chão, a então- bola foi... Disseram que eu chutei o chão. Mas o Célio Silva chutou, né? Tem gente que não quis chutar, né? Ele contou essa história. Ele pega a bola, bota lá para alguém ir chutar, olhou para trás, todo mundo ajoelhado, rezando, era final de jogo, né? E ele pegou e disse, eu vou bater então. Bateu no meio do gol, né? Nossa. No meio do gol. Vamos em seguida ao intervalo. Um abraço aí também para o Remy Scheffler, está na audiência do programa, a Ana Cristina Pires, também o Matheus Cavicchioli, lá no interior de São Paulo, no oeste de Itápolis. O Matheus Cavicchioli, que foi um dos heróis do Novo Hamburgo na conquista do Gauchão em 2017. Que temporada. Vai. Foi trazido por ele, Benhur Pereira, em 2016. Grande goleiro, grande goleiro. pessoa. Ele estava no Passo Fundo, aí foi para o Inter Santa Maria, e aí a gente buscou ele. E eu digo, o pessoal sabe que ele, na minha opinião, foi o grande responsável. Claro que é um contexto todo, né? Desde Ele foi o craque do treinador, Gauchão jogadores, nesse ano, né? mas as decisões de pênalti ele pegou muito, né? Os jogos decisivos ele fez a diferença. Né? Abraço para o William Campos, falando em Novo Hamburgo, grande Beto Campos. Aí Aliás, abraço. a sala, Estreou. a sala da comissão técnica, né? Isso, Foi inaugurada muito no legal. domingo, comissão técnica Beto Campos. Que Então bacana. foi inaugurado na. E o William no está domingo. aí, né? Começando a São carreira Borja. de técnico no São Ele mandou um Borja, boa né? tarde, grande programa, abraço, William. Entrevista dele na coluna do Leonardo Oliveira, até na 0 Hora. Está com 31 anos, se não me 31 engano. anos, novo Começando, seguindo os passos do Beto aí. Um abraço à Angélica Bueno, que me mandou uma mensagem, abração. Adrice Carvalho, em Recife. Abraço a todos aí. Vamos ao intervalo e na sequência voltamos para falar do Grêmio e também mais sobre o livro aqui do Manhago e do Kleber Grabowska. Rapidinho, já voltamos. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola aqui na Vale TV, até 13h30, recebendo hoje o Gustavo Manhago, narrador da Rádio Gaúcha, e o Kleber Grabowska, jornalista esportivo aí de muito famoso, né? Que isso, Kleber. Famoso agora. Foi difícil, bem, não imagina a dificuldade que nós tivemos de trazer o Kleber Grabowska. O Kleber, depois que também, como é que era o nome do apelido que o Andrei Becker que Como tinha? é que foi ainda? Ah, Kleber, ajuda aí. Qual? Que o Kleber era O zagueirão. Carniceiro de Varsóvia? Carniceiro, Carniceiro de Varsóvia. o Andrei Becker, Tô lembra? voltando, hein? Carniceiro de Varsóvia. Mas como assim, gente? E pior que aí quando ele vai lá falar, ele deve falar mal dos caras, dando uma chegadinha ou outra, né? Normalmente é assim, né? Não fala mal do Felipe Melo, né? Pelo amor de Deus. O Debate Bola, sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco, BSB, Grupo Construtivo. A BSB aí que tem a parceria com Marcos Assunção, ex-jogador do Betis, do Palmeiras, do Santos, grande volante, e também com o Bateria, craque da Seleção Brasileira de Futsal. E Garfão, restaurante, pizzaria e sushi na 7 de setembro aqui em Novo Hamburgo. Benhur Pereira, ontem nós recebemos uma imagem bem legal, né? A diretoria do Feyenoord, na cidade de Rotterdam, na Holanda, convidou crianças atendidas pelo hospital infantil da cidade a assistir um jogo. Pode colocar as imagens enquanto a gente fala. E assistir o jogo pelo campeonato nacional. A torcida visitante do Den Haag ficou sabendo que o local dela seria logo abaixo do torcedor, e olha o que os visitantes fizeram, jogando ursinhos de pelúcia para essas crianças, né, que foram ao estádio. A torcida adversária, Manhago, Kleber, legal, tendo esse tipo de atitude. É muito legal, né? Bem parecido com o que acontece nos estádios brasileiros, né? Também joga uma coisa de cima para baixo, né? Não, joga cadeira, né? Assim, ó, isso aí é evolução, né? Pelo amor de Deus, coisa linda, né? Nunca tinha visto uma que coisa legal. tão singela. Eu também não. Quantidade, assim, são milhares, né, de ursinhos de pelúcia. Vai além, né, do futebol, né? Também tem esta imagem, pode colocar para nós aí, do Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi, agora vamos a do Renato. Ó. O Renato, a torcedora Luzia Gonçalves Patrício, torcedora de 89 anos, esteve pela primeira vez na Arena no dia do aniversário do Grêmio e conheceu o ídolo maior dela, o Renato Portaluppi. Coloca o som, vamos ver. Tem a possibilidade do áudio? Vamos juntos. Obrigado. Tem que ser rápido. 89 anos aqui, obrigado. Meu amor, comigo. Vamos juntos. Isso aí é. O Renato já tinha feito isso lá em Santa Cruz com uma criança, né? Sim. Que estava gritando o nome dele. O Renato pode ser marrento, né? A gente sabe que o Renato é marrento, assim e tal, mas ele tem ótimas atitudes fora de campo, né? E essa é uma atitude que é de um ídolo, né? E a gente está falando de carisma, né? De carisma. Carisma não se compra, carisma se tem. E o Renato sabe o tamanho que ele tem para o Grêmio. Que coisa bonita. Não dá para abraçar e falar com todo mundo, sim, né? Mas eu acho que o jogador, o que me incomoda, e agora, se um dia eu puder fazer alguma coisa para que se mude isso, é o jogador sair do ônibus com aquele ar de concentrado e nem olhar para a torcida. Pô, os caras estão há muito tempo esperando ouvido, ali. Né? Não, eu acho que existe a concentração, mas naquele momento, um oi, né? Não precisa ir lá, ninguém. Um aceno, né? Um aceno. A pessoa está ali, tu não consegue nem ver o cara. No período das pré-temporadas, né? Quando se vai para o interior, ou se ia para o interior,
tinha o jantar com os sócios, né, do consulado. Os cônsules, né? A má vontade para atender o torcedor é 2 minutos e tô fugindo, né? Tô vazando. O Bayern de Munique, no período de pré-temporada, tem um dia que é Só com torcedor. Só com torcedor. Só com torcedor. É essa evolução que nós temos que ter aqui no E futebol brasileiro. o De Rossi chegou há pouco tempo no Boca. Né? Um dos primeiros jogos, tá uma criancinha espremida lá no acrílico, né, entre a arquibancada e o campo. Ele pega, tira a camisa e aponta para ele, ó. É para ti. Joguem. Essa criança, esse cara, ele pode ficar três meses no Boca Juniors, ele jamais vai ser esquecido por esse cara. Né? E o Renato, realmente, ele tem esse diferencial e ele participa até de causas sociais, ajudando financeiramente, às vezes sem divulgar, né? E amanhã, 18 de setembro, 3 anos no Grêmio. Né? Nem o desde o Felipão, que chegou ali em agosto, setembro de 93, Kleber. Ele vem para substituir o Cassiá, campeão gaúcho, né? O Grêmio faz uma excursão, né? Faz uma excursão, volta e vai para outra. E daí nessa segunda vai o Felipe. Eles querem alimentar o Cassiá, o treinador. Vocês estão de brincadeira, vocês estão alimentando o Cassiá. Foi campeão gaúcho, vai estar no livro, Cassiá campeão gaúcho. Né? Como jogador e como técnico. Ele estava no time de 77, né? Tá, no lugar do Anchieta. Sempre que eu encontro o Cassiá, ele diz, eu vou voltar. Eu disse, por favor, não volta. Mas tu vê, Renato, 3 anos, aí o Felipão foi 20 e poucos anos atrás, ficou 3 anos e meio, depois, antes, aí teria que fazer uma pesquisa mais completa. Acho que é o Foguinho lá. Ou o Telêmaco Frasa. Ou o Telêmaco na década de 30. A Ana Cristina Pires, o Renato é meu ídolo também, meu ídolo maior, desde os 15 anos de idade. O Renato sabe da grandeza dele também, né? Será que fica, hein, Benhor, para 2020? 4 anos. Se tu perguntar para mim, eu ficaria. Sendo o Renato, ficaria. Eu acho que ele tem no Grêmio que ele não vai ter nas outras equipes, tranquilidade. E todo treinador comete erros e tem que administrar e tem que gerir toda uma situação. Ele no Grêmio ele é mais tranquilo. O Romildo, nós temos eleições no Grêmio. Bom, e tem. Mas é só para o conselho, só para o conselho, né? Porque o Romildo, ele segue como presidente. Então, pelo que eu recebi de informações de bastidores, a tendência do Renato ficar é só se ele não quiser. É só se ele pegar assim, olha, não quero, o Flamengo já tem treinador. Seria a única que eu vejo assim, de possibilidade. Daqui a pouco um descanso, aí vou descansar um pouco. Não, o Renato só sai se quiser. Mesmo perdendo a Libertadores. E mesmo ganhando. O Renato, na fase que está, seria um desperdício. Um ano sabático, né? Tem que ver qual é a possibilidade do Renato, né? Nos outros times, o Atlético Mineiro, né? Um Cruzeiro. Né? Futebol carioca não, porque a vaga que tem para o Renato é do Flamengo. É do Flamengo. Né? São Paulo, daqui a pouquinho o Carille sai, né? Pode ser, tem um estilo de jogo que o Renato... Porque o temor da saída do Renato maior era o interesse dele em trabalhar no Flamengo. Na hora que essa vaga está ocupada, aí o Renato, eu acho que... E tem outra coisa, o Romildo de jeito nenhum vai tirar o Renato. Não tira. Não. Então fica na vontade. Alegre e Rio para não ser o Flamengo não vale a pena, né? Quer dizer, vai passar trabalho, né, nesse momento, né? Vamos falar de Grêmio e futebol porto-alegrense, que só campanha, né? Seca a distância o Internacional e o Grêmio teve aí uma sequência boa dentro do Campeonato Brasileiro. Terminando o primeiro turno, né, em 8º, poderia ter sido melhor, mas o Renato até gostou desse final de turno. Mas né? A recuperação é positiva, o Grêmio está numa ascendente, né? Tem o Santos agora na vila. E o que faltou no primeiro turno foram alguns resultados dentro da arena. Né? A derrota para o Santos, aquela surpreendente derrota para o Fluminense, com 17 minutos a 3-0, a gente está contando que 3-0 e um chocolate. Um rodeão, né? Vareio, daqui a pouquinho o Grêmio se perde no jogo. E tem para o Chapecoense 3-3 com a Chapecoense. E o Grêmio tem 3 jogos até a partida contra o Flamengo, né? 13 de outubro. E aí tem que resolver a questão da defesa. O que fazer sem Jeromel. E a questão da lateral direita. Aliás, sobre a defesa, o Renato Portaluppi está falando porque chegou o David Braz e ele elogia bastante o David Braz, que parece que o David Braz está desde a sua chegada no tricolor, né? A chegada do Renato. Então, vamos ver o que o Renato fala sobre o sistema defensivo sem o Jeromel, agora com o David Braz.
Lá antes mesmo da parada da Copa América, muita gente falava que a diretoria, a comissão técnica contratou os zagueiros. Esse não foi o problema. O problema é que nos pegaram de surpresa, porque nós tivemos o Paulo, que ficou muito tempo no departamento médico devido às lesões, e o Marcelo, que era um jogador que ia jogar como zagueiro, e ele teve que ser operado. Então o Grêmio não vai trazer no desespero qualquer jogador para dizer, trouxemos um zagueiro. A gente sabia o que a gente estava fazendo, a gente sempre trocava as ideias. Depois recuperamos o Paulo e a gente trouxe o David Braz, que era um jogador que eu conhecia bastante. Veio, parece que está aqui com a gente já há um tempão. É um jogador que se identificou muito bem com o clube, com o grupo. E está aí, toda vez que joga tem nos ajudado. E o David Braz deve ser o titular. Claro que o Paulo Miranda, na questão de estar mais tempo no clube, de ser, na ausência de um ou de outro, o Paulo Miranda é o reserva imediato da zaga ali, né? Mas eu acho que por esta fala do Renato, o David Braz é o parceiro ali do Kahneman, né? Eu gosto muito do David Braz. Gostava muito dele no Santos. E eu acho que a característica dele com o Kahneman, eu acho que fecha bastante. Né? Fecha bastante. E eu até perguntei no intervalo sobre o Paulo Miranda, porque eu acho que todos os jogos que eu vi do Paulo Miranda, ele nunca foi abaixo, né? Ele sempre manteve um nível, de repente, não nível, claro, nem perto, Jeromel, na hora que né? precisou, deu conta do recado. É verdade. Então, assim, mas tu vê, o Grêmio que teve problemas no início, agora está bem servido, né? Quer dizer, tu perde o melhor zagueiro. Apostar né? no Rodrigues, né? O garoto aquele que agora já ficou para ser quinto zagueiro. Acho que na zaga não vejo tanto problema assim, se não jogar o Jeromel, agora não jogou o Kahneman. Claro, são jogadores diferenciados, enfim, mas eu acho que os substitutos estão cumprindo seu papel. Na lateral direita, não que o Leonardo Gomes seja uma sumidade, enfim, né? Mas o Galhardo está num nível abaixo. E o Léo Moura joga muito mais, mas e para encarar o Bruno Henrique com 41 anos, né? E do lado tem o Cortez, do outro tem o Galhardo. O Grêmio tem problemas permanentes nas laterais, né? E agravado agora com a lesão do Léo Gomes. Né? E outra coisa só, Eduardo, o Michel não tem lugar nesse time, um volante de marcação. Mas eu acho que o Maicon e o Matheus Henrique não deixam as laterais menos guarnecidas. Eu acho que a estabilidade do sistema defensivo passa pela volta do Michel. É um jogador... Mas e aí, ele vai tirar o Maicon do time? Não tira. Não tira. Sabe, hoje eu estava... Mas eu acho que no jogo, no jogo contra o Atlético Paranaense, que o Grêmio foi eliminado, acho que o Grêmio sentiu muita falta do Maicon. Mas eu acho que o Grêmio foi sentiu a falta do Maicon. Porque lá o Maicon, ele segurava, dava um tapinha aqui na bola. E o Rômulo não é o Michel, né? A posse de bola do Grêmio contra o Atlético Paranaense foi ridículo. Isso, o Grêmio, na minha opinião, foi surpreendido, porque o Grêmio consegue controlar o jogo com posse. Eu estava até falando com o Juliano Silva, que foi jogador do Grêmio, encontrei ele hoje de manhã e nós estávamos comentando sobre isso. Eu acho que o Grêmio vai fazer um grande enfrentamento com o Flamengo. Eu vou dizer por quê. Porque o Flamengo, mesmo em algum momento ele marcando alto, como ele, né, não dá para marcar o tempo inteiro alto. Se o Grêmio conseguir controlar com a qualidade dos seus atletas, com o Everton, né, no momento que está, eu acho que o Grêmio consegue... Porque o Flamengo ele faz aquela pressão lá em cima, quando ela passa dali, ele já não tem aquela pressão toda. E aí vem a grande qualidade do Grêmio do toque de bola. Eu acho que se o Grêmio não se complicar na saída de bola, não correr risco, eu acho que o Grêmio faz um grande enfrentamento com o Flamengo. Telespectador aqui, olha só, Benhur Pereira, Gustavo e Kleber. Iloir Mendel. Pô, o Inter às vésperas de ser campeão e vocês comentando os pijamas? Por favor. Ele ligou a TV depois, né? Não viu. Pô, nós falamos do Internacional só aqui. entrou agora. E nós temos que falar dos dois, né? Obrigatoriamente não, Ben. Claro. Amanhã vai ser só Inter, né? E quinta também só Inter. Não tenha dúvida, é verdade. Porque... Né? Então hoje... Pergunta para o Iloir aí, sem olhar, qual é o jogo do Inter e do Grêmio no final de semana. Rapidinho para ele responder aí, não consegue. Tá todo mundo ou tá secando, ou tá... Todo mundo focado na Copa do Brasil e Libertadores. Aí tu vê, tem um diferente aqui também, Carlos Nauri, grande torcedor anilado. Vamos, Noia, tá aí. Né? Contemplamos todos. Todos, né? Ontem, inclusive, nós falamos muito do Clássico do Vale. E aí, essa semana, a gente vai falar mais sobre a Copa Silverardi, o Novo Hamburgo jogando, o Aimoré também. Então, aqui a gente tenta contemplar todos os torcedores. Não é fácil, né, Gustavo e Kleber? Tem cobrança e tudo. É fogo de todo que é lá. Não, nunca satisfaz. Tu acha que é fácil?
Vai lá na beira do campo lá e troca, lá é difícil. troca errado, tu vai ver o que Lá é. é difícil Vai mesmo. ver o que é difícil. Lá é difícil. Já é difícil olhar o jogo no nível, né? No ar-condicionado. Como diz o Muricy, vai comentar no ar-condicionado, aqui tá muito bom, diz o Muricy. Aqui tá muito bom. Vamos a mais spoiler, como fala minha filha, do livro de 100 anos do Gauchão. O que tem assim, o que dá para dizer para o torcedor que já está dando gostinho, água na boca para comprar o livro lá em novembro, Gustavo? Sim, Eduardo, eu acho que nós teremos histórias muito legais, assim, né? Tem personagens muito curiosos. Personagens, o futebol gaúcho conseguiu criar bastante. O Foguinho, o Kleber fez uma análise também do Otto Pedro Bumbel, né? Que foi um técnico que consegue vencer o rolo compressor do Inter, né? Tem os grandes times do Internacional, né? Dino Sani, Rubens Minelli. Tem os treinadores que não venceram, mas que são citados no livro, né? Por exemplo, o Galego, né, que é um dos grandes nomes do nosso futebol gaúcho aí, né, que foi técnico lá em Pelotas, o Chiquinho, né? O Ernesto Guedes, ele ganha o gauchão com o Inter, né, em 82. O tiro na mão, o tiro na mão. E tem umas histórias espetaculares, uma história que eu ouvi do meu pai. Teve um campeonato gaúcho que o Inter foi jogar, que o Grêmio foi jogar no interior e perdeu com o gol do Cuca. Não é o Cuca Alex Stivo, era o outro Cuca. O Internacional foi lá e contratou o Cuca. Passou mais uma semana, o Gão foi lá e fez um gol no Grêmio. O Gão, que era do Aimoré? Falecido Gão. Aí, ex-presidente, né? Não contrataram o cara. Sabe por quê? O ataque ia ficar Cuca, Gão e Gilson Porto. Boa. E aí tem... alguém tinha uma visão diferente do negócio, de marketing, né? Tem também a Tinha te enganando. Tinha o que é o Grêmio contratou o Kissi, né? Depois ia contratar o Dani, era o Vitor Hugo, Kissi e Dani. Tem o Campeonato Gaúcho de 1918, que ele não acontece, né? A gente faz uma passagem no livro também, que o Cruzeiro, o Brasil de Pelotas e o 14 de Julho de Santana do Livramento, eles fizeram uma proposição para que fossem reconhecidos como os primeiros campeões em 18, só que em 18 não teve o campeonato, então não há esse reconhecimento por parte da federação. Houve uma disputa dos regionais, porque a federação ela é fundada em 18, mas não houve o Campeonato Gaúcho, que seria sediado por causa de um surto de gripe espanhola, muitas mortes no mundo inteiro, e aí não podia haver aglomerações de pessoas. Então a federação não realiza o gauchão, que seria sediado em 1918. Então, o pessoal do Cruzeiro que me perdoe, o Brasil de Pelotas, 14 de julho, né? Mas em 18 não houve Campeonato Gaúcho, e sim em 19, por isso que dá os 100 anos do gauchão em 1919. E aquela goleada do Internacional em cima do Ferro Carril, isso também é citado, porque foi a maior goleada de... Como era o nome do goleiro lá? Que era meio Oswaldo. Orlando, né? Orlando. Era gordinho, né? Foi a maior goleada do futebol gaúcho e quase que o Benhur conseguiu ultrapassar comandando... Cobrei do Brida, que veio no programa, porque aos 44 em 2016, o Brida estou na pequena área por cima. Mas não foi pelo gauchão, né? Foi pela copinha, nós estava 13-0 contra o Sapucaense e o Brida no último, era o último minuto, chutou a bola por cima, cobrei do Brida. Nós podia ter entrado para a história. Seria 15? Novo Hamburgo meteu... Não, seria 14. Igualar. E essa história do... Essa história do presidente do Inter, tu vai contar? Do bicho contra do Ferro Carril. O presidente do Ferro Carril dizia que Grêmio e Internacional não jogavam tudo isso, né, que eles estavam na frente porque eram beneficiados pela arbitragem. E aí naquela época ainda. E o 76, né? Se fala disso. E o Balvê diz assim, então fazer o seguinte, é bicho dobrado para cada gol. Né? E aí era 20 minutos, estava 4-0, o primeiro tempo virou 8. E aí era metade do primeiro tempo e o Balvê não, suspende o bicho. E o Cláudio Duarte contando, não, vamos pra cima dele. O Caçapava nunca fez tanto gol num jogo como ninguém aqui. Jogador, né, é movido, todo mundo, mas o jogador principalmente movido a dinheiro, né, cara, vai dizer isso. Bicho dobrado, normalmente quando é oferecido bicho dobrado, a direção se ferra. Normalmente. O jogador se puxa, né? Bom, então, qual a data 9 de lançamento? Novembro, o fecho é 9 de novembro de 1919, primeiro campeão gaúcho é conhecido, né? O Brasil de Pelotas. E por isso a gente está fechando agora em novembro, está lançando em novembro
9 de 100 novembro. vezes Gauchão. Né? Tem 2 edições que não aconteceram, né, por causa da Revolução, ou das revoluções, né? E tem essa edição que não foi acabada de 1914. Então a conta 18, fecha, 18 aliás, fecha em 100 vezes. E 9 de novembro na Feira do Livro, então, vai ser lá no stand da AGE Editora, que é a nossa parceira. E naquela semana ali, Eduardo, a gente deve ter um lançamento em Porto Alegre que a gente deve divulgar aí depois local, exato e horário. E a nossa ideia é, durante o Campeonato Gaúcho, quem sabe a gente não vem a Novo Hamburgo também fazer Com o certeza. lançamento. Vamos nas cidades onde tem Conta jogos com o do nosso Gauchão apoio, né, Bel? Bacana, muito Para bacana. fazer o lançamento. Nas cidades onde vai ter jogo do Gauchão também, a nossa ideia é essa Muito aí. bacana. Que show. Muito bem. Kleber Grabowska, muito obrigado pela presença aqui no programa. As portas, tu sabe, né? Estão sempre abertas para você aqui. Tô chegando fácil agora. Vem direto, né? Não precisa mais nem do... Não tem manobra, tá tranquilo. Obrigado. Eu que agradeço. Gustavo Manhago, Valeu, Edu. muito obrigado pela presença. Obrigado o convite, Benhur. Agora, qualquer dia, vocês vão lá na Gaúcha, lá, porque são grandes parceiros nossos também. Valeu. Vamos botar esse gol aqui do Neymar. O Neymar voltou e fez gol de bicicleta. Não chega a ser uma bicicleta, mas ele é craque mesmo, né, cara? Se botar na cabeça que só vai jogar futebol e sendo vaiado em campo. Olha essa bucha, cara. É diferente. Né? É diferente. E É diferente. a punição dele foi reduzida de 3 para 2 jogos, né? Amanhã tem PSG e Real Madrid que tá fora, né? Olha aí. Então, Neymar, realmente, ele é um jogador diferenciado. E o Paris só tem chance se ele jogar. Já não tem grandes, né? Isso na Champions. É, só se ele jogar. Benhor, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Pode ser. Porque a gente tem que falar assim, né? Não Porque prometo que daí volto amanhã amanhã. o cara tá empregado, ele já é convidado, Não né? prometo sempre. O Benhor é nosso Imagina chegar parceiro aqui, cadeira vazia, hein? Na placa do time que eu vou ali. Uma ideia, hein? Camiseta. Uma camiseta. Vamos comercializar, então, isso aí. Muito bem, voltamos amanhã. Grande abraço. Tchau.